Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tem alguns irmãos de outros países que nos acompanham, né? Que agora em alguns países é à noite, aqui no Brasil é de manhã, mas todos que têm acompanhado o nosso canal, que Deus abençoe sua vida grandemente. Eu louvo a Deus por você estar somando nesse canal, na minha vida. Estou aqui na chácara, está ventando um pouco, mas eu acredito que não vai atrapalhar da gente gravar esse vídeo. Eu vou falar de um assunto muito importante hoje que gera muita dúvida na mente de muitas pessoas. Que assunto é esse, pastor? O que acontece depois da nossa morte física aqui na Terra? Quando a gente morre, o que acontece? Muita gente, nos nossos dias atuais, no século XXI, tem dúvidas sobre a morte. Alguns têm medo, outros ficam com aquele pensamento: se o que a Bíblia diz é verdade, então eu tenho uma alma, e essa alma é até um destino. Então eu entendo que eu vou falar aqui algo muito importante, é algo que você venha refletir, que você venha pensar. O que a Bíblia diz concernente à morte. O que pessoas como eu, que tive experiência de morte, também tem a dizer. O que eu tenho a dizer é que a Bíblia é real, que a Bíblia é a verdade. E tudo um dia que eu ouvi acerca dela, antes de eu me converter, depois eu pude testemunhar que tudo é verdade. A Bíblia, ela é verdadeira. Não é um livro comum. Foi livro escrito por homens cheios do Espírito Santo, inspirados por Deus, a qual Timóteo vai dizer que toda palavra divinamente foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então entenda uma coisa. Você que vê esse vídeo, tome uma decisão na sua vida, em nome do Senhor Jesus. A sua alma é até um destino. Depois que você morre, a sua alma tem um destino: céu ou inferno. Muita gente já não se fala mais, muitos pregadores, muitas igrejas já não se prega mais sobre céu e sobre inferno. A mensagem do céu e do inferno tem ficado escasso em muitas igrejas, tem entrado em extinção em muitas denominações. Fala do céu, tenta fantasiar um evangelho fácil, um evangelho que entrega a vida para Jesus e pronto, vai morar no céu. E na verdade não é. Há uma série de requisitos para a gente poder morar no céu e de renúncia. E eu sou muito preciso e sou muito sincero em trazer a palavra do Senhor. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículo 28, vai dizer: não temas o ladrão, mas temei a Deus, que tem o poder de lançar tanto a alma como o corpo no inferno. Não tema o homem, não tema as circunstâncias dessa terra. Tema a Deus, que tem o poder de lançar tanto o corpo como a alma no inferno. Esse corpo é só uma casca, é só uma embalagem. Tem uma alma aqui dentro que nos faz sentir emoções, que nos faz sentir dor, que nos faz chorar. Quando uma pessoa morre, você pode mexer no corpo dela que ela não sente mais nada, porque está ali só a carcaça, a alma saiu. E esta alma é a ter um destino. Então entenda, quando você morre, a sua alma sai do seu corpo. E se você esteve uma vida com o Senhor Jesus, servindo, entregou sua vida para o Senhor, mesmo cheio de defeito, de falhas, lutando dia após dia para poder viver uma vida de testemunhos aqui na terra, testemunhando os feitos do Senhor,
orando, jejuando, pedindo perdão todos os dias, como todos nós é pecador, reconhecendo que precisamos do Senhor todos os dias, certamente a sua alma vai ter um destino, seio de Abraão. Mas se você ignorou a palavra de Deus, não quis saber da palavra, não quis saber de Jesus, ou entre aspas, diz que tinha Jesus no coração, mas não congregava, não aplicava os princípios da palavra de Deus na sua vida, infelizmente, a sua alma desce para o Hades. Jesus ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Jesus ele falou mais sobre o Hades do que o céu. Ele falou o perigo que a nossa alma corre de passar a eternidade no inferno. Lugar qual a Bíblia vai descrever que é um lugar de tormento, de sofrimento. Um lugar onde o verme nunca morre. Um lugar aonde não tem dia, não tem noite, porque não tem como descrever, porque o lugar é trevas, o lugar é fogo, enxofre. A Bíblia diz que o inferno foi criado para quem? Os demônios. Mas aqueles que desobedecem à palavra do Senhor, não é desejo de Deus lançar eles lá. Não. Eles mesmo que caminham para o inferno, porque ignora a verdade, ignora a palavra de Deus. Fica cada um inventando desculpas, buscando versículos isolados para poder tentar escapar da ira de Deus e dos consentimentos e dos princípios da palavra de Deus. Mas entenda uma coisa, a palavra de Deus, ela por si, ela se explica. Não adianta eu botar opiniões minhas dentro da palavra. Se você for estudar sobre céu e sobre inferno, você vai ver que a Bíblia é bem precisa em falar sobre tudo isso. Você vai ver que a Bíblia ela explica ela mesma. Então não tem como eu querer tampar o sol com a peneira em dizer para você que se você morrer sem ter confessado a Jesus, sem ter batizado, sem ter tido uma vida com o Senhor, você vai para o céu, porque a Bíblia não diz isso. Não sou eu, pastor Luciano. Eu estou dizendo concernente à palavra de Deus, mas Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de amor, mas Deus é um Deus de fogo consumidor também. Eu estou aqui trazendo um alerta de Deus para a sua vida. Se arrependa enquanto há tempo. Volte para Jesus enquanto há tempo. Você que se afastou da presença de Deus. Você que é conhecedor dessas verdades, mas o diabo te enganou. O diabo está te cegando para poder te manter longe de Deus e pensando você que está tudo bem. Não está tudo bem, não. A sua alma está correndo risco de passar a eternidade em um lugar de sofrimento, de um lugar de tormento. Livro de Lucas, capítulo 16, verso 19, se eu não me engano, vai falar da parábola do rico e de Lázaro. Ali Jesus vai descrever um pouco como é a dor do Hades, do inferno. Ali vai descrever quando aquele homem morre, ele é sepultado e a sua alma é levada pelos demônios para dentro do Hades. Um lugar onde não tem água para poder refrescar a língua. Um lugar de tormento, um lugar de lembranças. Porque dentro do Hades você se lembra de tudo que você viveu aqui na terra. Diferentemente do céu, tem algumas pessoas que têm dúvidas e pensam, no céu eu vou lembrar da minha família, dos meus parentes. Não vai lembrar, irmãos. Porque o céu não é lugar da gente lembrar do passado. Você vai saber que você foi vitorioso e que você venceu e que você chegou lá, porque certamente você perseverou até o fim. Porque a Bíblia diz em Apocalipse que lá toda lágrima vai ser enxugada. Não vai haver dor e nem sofrimento. Você imagina, você está no céu, feliz com o Senhor, aonde não tem sofrimento, não tem dor, e você lembrando de um parente seu que você passou a vida toda pregando para ele aqui na terra e não quis saber de Jesus, e você saber que não está lá com você, e você saber que ele está dentro do inferno, de lugar de sofrimento.
Como que você vai ser feliz lembrando que pessoas da sua família, talvez até mesmo filho, é uma realidade, filho, filha, que não quis nada com Deus, você pregou, você falou do Evangelho, morreu sem Jesus, foi para o Hades e agora está em tormento, e você no céu lembrando que o seu filho está sofrendo, que o seu filho está sendo judiado por entidades malignas. Então você imagine como é que você vai ficar em paz e vai ser feliz. Então no céu é um lugar que você não tem lembranças do seu passado. A única lembrança é que você foi um vencedor, que você permaneceu, você perseverou e agora você está no céu e recebeu uma coroa, a qual a Bíblia diz do nosso galardão. Depois eu vou trazer mais vídeos concernentes a céu e a inferno aqui no canal, irmãos, porque em muitos canais hoje do YouTube, em muitas igrejas, não prega mais sobre céu e sobre inferno. É um assunto que causa terror e espanto na mente de muita gente, mas é uma verdade, irmãos. É uma verdade que tem que ser pregada. O inferno é real, o céu também é real. Eu sei de tudo isso mediante a palavra e mediante há 15 anos atrás, quando eu desafiei Deus e Deus me arrebatou, permitindo levar uma facãozada de um colega meu, atingiu meu coração de raspão, atingindo e pegou meu pulmão no meio e saiu do outro lado. E eu fui dado como morto pelos médicos. E o Senhor me fez ver muitas coisas pela misericórdia e pelo amor dele. Não porque eu sou merecedor, não, pelo contrário, eu não era digno e não sou digno. Posso dizer como o apóstolo Paulo, o mais miserável de todos, o mais pecador de todos, mas Deus viu graça em mim e eu acredito que Deus viu coragem em mim, mediante aos ataques, mediante aos incrédulos, mediante aos teólogos cabeça seca, que não acreditam em mistério de Deus, em arrebatamento. Deus sabia que eu ia ser corajoso para poder estar nas redes sociais, para poder estar nas igrejas, testemunhando e falando o que Deus fez na minha vida e falando para as pessoas que o céu é real e que o inferno também é real. Acorde, igreja, acorde, gente, enquanto está a tempo. Para com esse negócio de ficar dando ouvido a Satanás, de querer seguir a sua própria linha de raciocínio. Segue a linha da palavra de Deus. Não segue teólogos cabeça seca, mas segue a linha teológica bíblica, que ensina o caminho da salvação, que ensina que o céu é real, que o inferno também é, e que quando quem morre sem Jesus vai para o inferno, e quem morre com Jesus vai para o seio de Abraão. Então entenda uma coisa, irmãos. Quando você morre, a sua alma tem um destino. O que acontece depois da morte? Para muita gente que tem dúvida, eu te convido, pega a sua Bíblia, leia. Hoje está fácil pesquisar, não qualquer tipo de site você deve pesquisar, porque tem muitos sites que vai omitir a existência do inferno, que vai omitir a existência de um lugar de sofrimento. Então pesquise em fontes confiáveis, confie em aquilo que está pautado dentro da palavra, estude a Bíblia, leia a Bíblia. Se você não consegue acompanhar uma linha teológica bíblica concernente ao céu e ao inferno, procure pessoas, pastores que têm o Espírito de Deus, que ensinam a verdade, que pregam a verdade, para poder te orientar, para poder te ajudar. Não deixe o diabo roubar a tua salvação. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Guarde o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. O diabo está lutando para poder tomar a coroa de muita gente, para roubar a salvação de muita gente. Olha para o mundo, irmãos. O mundo está perverso. O mundo está caminhando para um caminho de destruição, de incredulidade. Cada vez mais o povo se afastando de Deus. A igreja está se corrompendo. Olha para as igrejas. É bem verdade que a Bíblia diz que o joio está no meio do trigo. Só que as pessoas ficam olhando só para o joio. O povo não olha para o trigo, olha para os trigos que estão pregando a verdade, que estão anunciando a palavra.
Para de olhar para Joey, que fica em TikTok dançando dancinha de hip hop, que fica em TikTok dançando dancinha de passinho, que fica pintando as igrejas de preto e fica trazendo o mundo para dentro das igrejas, globo de luz. O que a igreja precisa é de globo de luz. O que a igreja precisa é a luz da palavra de Deus ser pregada dentro das igrejas. Não é o povo se adequar aos patamares do mundo, não, irmãos. Entenda uma coisa, não é o evangelho que tem que ajustar-se ao querer do povo, é o povo que tem que renunciar por causa do evangelho. Jesus não vai te obrigar a você servir a ele, Jesus não vai te obrigar a você santificar a sua vida, mas no dia do juízo final, o joio vai ser separado. Então não fique olhando para as atitudes do joio, porque joio não tem compromisso com Deus, mas está lá. Joio não tem compromisso com a santificação, mas está lá. Joio não tem compromisso com a verdade, mas está lá. Joio não tem compromisso com as cores de Deus, estão escandalizando o evangelho, estão fazendo da casa de Deus circos, estão fazendo da casa de Deus de teatro, mas entendo uma coisa e compreendo uma coisa: ainda tem trigo nessa terra que prega a verdade, que prega a santificação, que prega a renúncia, que prega a salvação, que prega céu, que prega inferno, e fala: se arrepende enquanto há tempo. Cuidado para você não perder a sua salvação e ir no embalo do joio, porque Jesus disse que o joio ia crescer junto com o trigo, mas não poderia arrancar o joio, porque isso não ia danificar o trigo, mas no dia final, no dia do juízo final, vai ser separado o joio do trigo. Então entenda, trigo é aquele que tem vida com Deus, que ensina a verdade, que prega a salvação e que vive essa verdade. Joio está aceitando o mundo dentro das igrejas. Joio está trazendo escândalo. Você não vê aí a última polêmica que teve da Bruna Carla? Você não vê as pessoas atacando e falando do joio? Entenda, esse povo que fica pervertendo o evangelho, que fica dançando, sensualizando o evangelho, são joio. Eu falo sem medo de errar, porque eu sou um pastor que eu estudo a palavra. A minha fé é pautada dentro da palavra de Deus. E Deus não me levantou para poder passar a mão na cabeça de ninguém. Deus me levantou para poder anunciar a verdade, para poder anunciar a salvação, e vou anunciar até o dia da minha morte. Enquanto eu viver, vou anunciar a salvação. Aí o povo faz o quê? De vez o povo olhar para o trigo que anuncia a verdade, o povo está apontando o joio. Aí você vê o povo falando: esses crentes ficam aí dançando em TikTok, esses crentes ficam aí fazendo da igreja de boate, quer vir me dar lição de moral. Para de olhar para o joio, olha para a atitude do trigo que está pregando a verdade, a santificação, porque o joio está dando mau testemunho, mas o trigo está gemendo para poder fazer a vontade de Deus aqui nessa terra. Fica esta palavra para a sua vida, que você possa guardar no seu coração e que Deus possa te dar força para você poder viver a verdade, para você poder viver o que Deus quer que você viva e parar de olhar para o joio, porque joio não quer nada com Deus, mas ainda tem trigo na terra. Que destino tem a sua alma? A escolha é sua, a decisão é sua. Você é que vai ter a escolha, você que vai ter a decisão para onde vai sua alma. Então escute isso: o que acontece depois da morte? A nossa alma tem um destino. Que Deus possa te abençoar e que você possa entender que isso aqui não é um julgamento, isso aqui é uma palavra verdadeira e fiel da parte de Deus para quem tem ouvido ouvir e acreditar no que Deus fala. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.